Olá, alunos, olá, alunas, sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma aula. Hoje é aula de filosofia, onde nós vamos entrar numa corrente de pensamento que acontece logo após o fim do período conhecido como filosofia clássica. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre a filosofia do Aristóteles, vocês estão lembrados, né? O Aristóteles, filósofo da Grécia, discípulo de Platão, conhecido pela sua filosofia e pela sua escola filosófica que ele fundou em Atenas, que era o Liceu, né? O Liceu de Aristóteles. Aristóteles, ele é o último grande discípulo de Platão, aquele que vai, em certos momentos, aperfeiçoar, digamos assim, a filosofia do seu mestre Platão. Então, acabando esse período conhecido como filosofia clássica, onde nós temos ali os três pilares da filosofia, que são Sócrates, Platão e Aristóteles, um discípulo do outro, né? Esse período é conhecido como filosofia clássica porque ali estão consolidados os principais conceitos filosóficos da Grécia Antiga. Tá? Sócrates, com a sua ideia de essência, né? A sua ideia maiêutica, né? Que é a forma como Sócrates filosofava, ou seja, essa ideia de que o ser humano possui dentro de si, na sua essência, ideias verdadeiramente filosóficas e ideias verdadeiramente essenciais, como por exemplo a ideia da bondade, a ideia da beleza, a ideia da justiça, da sabedoria, não é? Sócrates tem as suas famosas frases, não é? Só sei que nada sei, ou seja, é um reconhecimento de que para que se alcance a sabedoria é preciso assumir a sua ignorância, não é? Todos nós, em certa medida, somos ignorantes porque ignoramos alguma coisa, né? E também conhece-te a ti mesmo, que é outra frase do Sócrates, ou seja, o conhecimento de quem você é. Depois Platão com a ideia de mundo das ideias, mundo perfeito e tal, a separação entre mundo material e mundo ideal. Você tem depois Aristóteles que acaba unindo esses dois mundos, digamos assim, que Platão concebe, né? Como sendo um só, através da ideia de substância. Tudo isso nós vimos na última aula sobre filosofia clássica, portanto Aristóteles, e hoje nós vamos entrar num outro período da filosofia, que é um período também muito rico, é um período muito importante, é um período que vai mais ou menos ali do ano 326 a.C. até o ano 148 a.C. Então nós estamos falando de um período longo, né? Esse período marca ou inicia-se com o fim da filosofia clássica. Quando é que acabou a filosofia clássica? Quando Aristóteles vem a morrer, não é? Aristóteles morre mais ou menos contemporaneamente a Alexandre o Grande, que naquela época era o grande imperador, não é? Do Império Macedônico. Você tem ali em toda a Grécia o Império Macedônico liderando. Morre então Aristóteles e morre Alexandre. Você começa um período na filosofia onde outras correntes filosóficas começam a ter certas repercussões. E a filosofia agora não fica mais restrita apenas, então, somente a Platão e Aristóteles, né? Você começa a ter outros tipos de filosofia, muitas das quais frutos diretos de um processo de despolitização, né? Ou seja, ainda Platão fala e escreve sobre o ideal da república, né? Ou seja, pensa o que seria uma sociedade ideal. Aristóteles também vai ter a sua teoria política, não é? No seu livro A Política, onde Aristóteles também discute, muito em categorias também platônicas, o que seria a sociedade ideal. Com o Império de Alexandre o Grande, isso já não é mais pauta, ou seja, já não começa mais a ser questão esse problema da sociedade. O Império Alexandrino era um império muito bem consolidado, onde não havia mais possibilidade de debater as questões sociais.
Portanto, agora a filosofia começa a ser não mais voltada a pensar a polis, ou seja, a sociedade, mas sim a filosofia começa a ser a como viver na polis, ou seja, uma maneira outra de se viver na polis, não mais a pensá-la porque ela já está instituída, né, por uma força imperial, que é a força de Alexandre. Então agora não mais se pensará a polis, mas se buscará outras coisas. A principal busca dessas várias correntes filosóficas que passaram a existir nesse período, conhecido como período do helenismo, né? A cultura helênica, que é a cultura grega, né? Que vai sendo disseminada pelo mundo, através do Império, e principalmente do Império Macedônico. Você tem ali uma tentativa, não é, de buscar a felicidade. Portanto, qual era a principal busca dos pensadores helenistas, ou seja, dos filósofos que viveram num período conhecido como o helenismo? A principal busca desses filósofos, desses pensadores, era de fato o que eles chamavam de atarexia. O que é a ataraxia, né? Ataraxia, pessoal, ela é uma palavra em grego que pode significar felicidade, tá? Então, os filósofos do período conhecido como helenismo, eles buscam a ataraxia, ou seja, a felicidade. Como o homem vai viver na polis, essa polis que já está instituída, essa polis que já está organizada, essa polis que já não possibilita nenhum tipo de pensamento quanto a mudanças estruturais nela. Como o homem de então vai viver bem na polis, né? Aí então a busca pela felicidade. Portanto, tem muito a ver com a ética, né? Muito a ver com a ética. Haja vista que o próprio Aristóteles, já antes, né, já se preocupou no seu livro Ética a Nicômaco a trabalhar essa questão da ética, e a ética entendida aqui como uma maneira de se viver na sociedade, né? Uma maneira adequada, uma maneira correta, uma maneira onde possa existir a felicidade para todos. Segundo Aristóteles, a ética, ou a verdadeira ética, busca a felicidade, busca atingir a felicidade, ok? Ou seja, o homem, quando desenvolve o seu ser ético, o seu ser de valores, o seu ser de costumes, o seu ser principalmente de valores, né? Ele está nada mais, nada menos do que buscando viver bem, buscando ter uma vida boa, buscando qual é a melhor forma de se viver nessa polis, nessa sociedade. Ou seja, olha, já que vivemos todos nós assim, já que vivemos numa sociedade, essa sociedade possui regras, essa sociedade possui leis, os seres humanos são diferentes uns dos outros. Ora, qual é a maneira que nós encontraremos para poder viver com o mínimo possível de harmonia, não é? Então, para Aristóteles, o homem deveria buscar esse conjunto de valores que vão norteá-lo nessa busca, que é a ética. Então, os filósofos do helenismo, eles desenvolvem com o seu pensamento também uma nova ética, ou seja, um novo modo de se viver na sociedade. Dentre essas correntes filosóficas, né, do helenismo, destacam-se basicamente 3 ou 4, né? Possivelmente nós não vamos conseguir ver todas pelo tempo, né? Então, sobre helenismo será essa aula, e a próxima aula de filosofia falaremos mais sobre elas. Hoje eu vou tentar falar pelo menos de 2 correntes, tá? Existiam basicamente 4 grandes correntes helenistas da filosofia helênica. A primeira era a conhecida por ceticismo, tá? Os filósofos céticos derivaram-se dos sofistas, os famosos sofistas, que eram os professores da época, que quando Sócrates viveu, eram aqueles que eram responsáveis pela educação da juventude ateniense. E eles, por exemplo, ensinavam a juventude de que a verdade ela não existia, diziam os sofistas, que a verdade é uma construção do ser humano. O ser humano o que é verdade para o ser humano é aquilo que lhe convém, não é?
Por isso que cada sociedade, cada época, a noção de verdade vai ser mudada, né? Ela vai variar. Nesse sentido, então, quando os céticos surgem, já existia essa corrente parecida que eram os sofistas, a qual Sócrates vai bater de frente, porque para Sócrates a verdade existe e ela pode ser alcançada. E a verdade é una, ou seja, a verdade é uma só. Para os sofistas não. Por exemplo, numa discussão, não importa quem tem a verdade ou quem não tem a verdade. Numa discussão importa quem fala melhor ou quem fala pior. Quem tem o melhor argumento, quem tem um argumento que convence, quem consegue convencer o seu interlocutor a acreditar no que ele está falando, esse leva a melhor. Não necessariamente ele tem a verdade, porque a verdade é algo relativo, tá? Isso é o que diziam os sofistas. Essa escola, conhecida como ceticismo, da onde vem a palavra cético, que nós usamos até hoje, né? Hoje em dia nós usamos a palavra cético para denominar pessoas que de repente questionam tudo, né? Não acreditam tão facilmente no que as outras acreditam. Nós geralmente utilizamos isso para pessoas que não têm religião, né? Então às vezes alguém diz assim, olha, eu não tenho religião, eu não acredito em nada, e a pessoa, esse cara é um cético, né? Ou seja, da onde vem esse pensamento? Esse pensamento vem lá da Grécia Antiga, lá do século IV, do século IV até o século I antes de Cristo, né? Esse período aí de aproximadamente 200 anos, pouco mais, aonde imperou essas várias correntes filosóficas que coexistiam. E o ceticismo diz exatamente isso. O cético, o filósofo cético, era aquele que dizia não que não exista a verdade, ok? Para os céticos a verdade existe. Porém, a forma ou a maneira de se chegar a essa verdade tem que ser questionada. O questionamento não é sobre se a verdade existe ou não. Para eles a verdade existe. E a verdade é objetiva. Agora, a maneira como eu chego a esta verdade é que deve ser questionada. Sempre. Os céticos trabalhavam com a ideia de que você deve ter uma dúvida hiperbólica. Ou seja, o que quer dizer isso? Uma dúvida geral sobre tudo. Você não deve acreditar em primeira mão em nada do que lhe falam, né? Você tem que colocar sob suspeita tudo aquilo que lhe dizem a respeito das coisas, a respeito dos seres, a respeito de ideias, a respeito do mundo. Tudo deve ser colocado em dúvida. Daí que vem a palavra cético, ou seja, aquele que duvida. Você deve ser capaz de suspender o seu juízo sobre as coisas, não é? Todos nós acabamos, pela educação, pela cultura, nos deixando criar certos juízes em nós, né? Certos juízos em nós. Então todo mundo tem uma opinião, por exemplo, né? Ou um juízo sobre as coisas. Então o que os céticos defendiam é que nós deveríamos evitar ter esses juízos, entendem? O nosso juízo, a nossa capacidade de julgar o verdadeiro e o falso, deveria ser colocada em suspensão, e antes de eu defender que sim ou que não, se algo é verdadeiro, se algo é falso, se algo é bom, se algo é ruim, eu deveria colocar sob suspeita. Ou seja, ser cético, duvidar. Porque é a partir da dúvida que vem a verdade. A verdade, ela nunca vem pela certeza. Porque veja, se eu digo para vocês que algo é certeza, vocês já não vão se preocupar mais com nada, não é? Se, por exemplo, eu disser para vocês assim, olha, tudo que eu estou falando aqui é certeza, ok? Vocês acreditem com certeza em tudo que eu estou dizendo aqui. Pronto, vocês não vão querer pesquisar mais sobre os céticos, vocês não vão querer pesquisar mais sobre filosofia, vocês não vão querer ver outros vídeos de outros professores falando sobre esse tema, porque afinal de contas, o professor Matheus ali falou que tudo que ele está falando é certeza. Ora, daí você barra o conhecimento, a possibilidade do conhecimento, entende? Então, para os filósofos céticos, você tem que ter uma postura diante da vida de sempre questionar. Então, o certo não seria dizer, olha, isso que eu estou dizendo é certeza. Um filósofo cético no meu lugar diria, olha, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, não acreditem em primeira mão. Vão pesquisar, vão estudar outras fontes, vão ver em outros lugares, vão assistir outras videoaulas, vão ler, não é? Não simplesmente acreditem. Tenham tudo sobre juízo, aliás, suspendam o juízo antecipado e coloquem a dúvida no lugar, ok? Basicamente, o grande líder dos céticos, né,
era um filósofo chamado Pirro, ok? Pirro. Pirro, então, defendia essa tese de que tudo deve ser questionado. Não existe nada, nem o poder dos deuses na época dos gregos da antiguidade, nem as formas como a sociedade está instituída, nem os valores, enfim, nada deve passar sem ser pelo filtro, né, pelo clive da razão, pelo clive da dúvida, ok? Muito bem, isso é um pouco do ceticismo. Então agora vocês já sabem da onde derivou, né, essa palavra que nós usamos até hoje. Já se passaram mais de 2000 anos e nós ainda usamos a palavra cético para pessoas que de fato duvidam de tudo, né? Agora vocês já sabem o porquê. Porque lá na Grécia Antiga, no período conhecido como helenismo, os filósofos helênicos, dentre eles, né, existiam os que defendiam a corrente do ceticismo. Ok? Perfeito. Do ceticismo, pessoal, nós vamos para uma outra corrente filosófica, ok? Que é a corrente chamada de epicurismo. Ok? O epicurismo, a filosofia de Epicuro, ela é muito conhecida e talvez dentre as correntes de pensamento do helenismo seja a mais conhecida. O que diz, não é, o epicurismo? O epicurismo diz o seguinte: epicurismo vem do filósofo Epicuro, não é? Epicuro, ele era um filósofo que comprou, digamos assim, naquela época, segundo a história, sua família era uma família de posses, e ele então, herdando certa posse, ele compra um jardim, não é? Onde ele começa a filosofar dentro desse jardim. Daí que os epicuristas, ou seja, o pensamento em torno da filosofia de Epicuro, leva esse nome porque significa os filósofos do jardim, ou o filósofo do jardim. Tá? Por quê? Porque eles costumavam filosofar naquele jardim e depois em outros jardins, de acordo com aonde a sua filosofia alcançava, onde a sua filosofia chegava. Epicuro, ele diz que para alcançar a ataraxia, ou seja, para alcançar essa felicidade, essa ética, né, esse modo de vida para levar o homem à felicidade, você não deve simplesmente fazer como os céticos, que é o questionamento, a dúvida hiperbólica, né? Para Epicuro, para os epicuristas, a ataraxia ou a felicidade é alcançada quando você vive plenamente os prazeres da vida. Repito, para Epicuro, a filosofia deve nos levar a gozar dos prazeres da vida. Quais prazeres, professor? Todos os prazeres que a vida nos oferece. Para Epicuro, o ser humano nunca vai ser feliz. Para Epicuro, o ser humano nunca vai alcançar a ética se ele não conseguir gozar da vida. Ou seja, aproveitar tudo que a vida tem para lhe oferecer. Tudo de bom que a vida tem para lhe oferecer. A felicidade, para o epicurismo, está altamente vinculada ao prazer das sensações mesmo. A questão do corpo, né? Então, um bom vinho, não é? Uma boa comida, um bom relacionamento, enfim, o prazer de você ouvir uma boa música, de você assistir um bom filme, de você praticar um esporte, de você tocar um instrumento, o prazer de você, enfim, tudo aquilo que lhe é prazeroso, tudo aquilo que lhe dá prazer te leva à felicidade, mas alto lá. Não é você usar o prazer desenfreadamente, tá? Para Epicuro, o filósofo, o pensador, é aquele que de fato aprende a adestrar os prazeres da vida, de tal maneira que aquilo que agora é um prazer não possa outrora se tornar um desprazer. Explico. Eu, por exemplo, gosto muito de café, né? Vocês aí na aula já devem ter percebido que eu estou sempre com uma xícara de café. Ora, Epicuro diria que para que
eu possa manter essa felicidade no meu dia a dia, não é? Que é tomar o café, eu preciso exercer uma certa administração em relação a isso, porque se eu tomar muito café, isso vai me prejudicar, não é? Ou seja, eu preciso me conhecer, eu preciso saber até onde ir com esse prazer, ok? Para Epicuro não existe necessariamente algo que seja bom ou ruim. Então Epicuro nunca vai dizer assim, olha, não tome café. Ele vai dizer, se lhe faz feliz, use isso, mas não deixe que isso te use. Perfeito? Nós devemos ter o controle sobre as coisas. Então, se eu tomar muito café, eu possivelmente não vou conseguir dormir, vou ter uma noite de sono mal dormida, no outro dia eu vou estar indisposto, né? Então, eu preciso aprender a administrar os prazeres da vida. E assim é para qualquer coisa, né? Então, por exemplo, eu gosto também de tomar um vinho, não é? Uma taça de vinho, legal, na boa. Agora, se eu tomar muito vinho, eu vou ficar embriagado e isso pode causar uma série de danos, né? Posso ficar embriagado, posso sair, pegar um carro, causar um acidente. Ou seja, a responsabilidade das coisas, o bem ou o mal das coisas, não está nelas próprias, mas no uso que eu faço delas. Ok? Isso é o principal ensinamento que o epicurismo nos diz. Para Epicuro, o ser humano deve evitar o sofrimento, porque o sofrimento nos afasta da felicidade naturalmente, não é? Quando nós estamos felizes, nós não estamos sofrendo. E quando nós estamos sofrendo, o sofrimento é o oposto. O sofrimento anula a felicidade. Então, para eu poder alcançar, para eu poder ter uma vida ética, né, uma vida feliz, eu preciso aprender a evitar o sofrimento. E como é que eu evito o sofrimento? Ora, não exagerando naquilo que me dá prazer. Porque muitas vezes aquilo que me dá prazer também é aquilo que me leva ao sofrimento. Vamos pensar sobre isso também, não é? Muitas vezes aquilo que me dá prazer também é aquilo que me leva ao sofrimento. Então também devemos pensar a respeito disso. O homem deve, portanto, evitar o sofrimento e buscar o prazer. Nós devemos também não pensar sobre a morte, diz Epicuro. Na verdade, não é não pensar sobre a morte, porque pensar sobre a morte é algo inevitável, mas às vezes quando nós pensamos sobre a morte, nós sentimos sofrimento, não é? Ou seja, a morte é algo que quando eu penso sobre ela, automaticamente eu tenho uma sensação ruim. Por quê? Porque eu logo penso ou logo constato que com a morte tudo aquilo que eu amo deixa de existir. Ou seja, com a morte, tudo aquilo que eu coloco valor e muitas vezes aquilo que me dá prazer, como Epicuro diz, não é? O sofrimento e a felicidade, elas podem ser dois lados da mesma